Pois é, gente, esse assunto tem gerado muita dúvida, curiosidade. As famosas canetas emagrecedoras. Muita gente tem buscado esse tipo de tratamento para perder peso, né? A gente sabe. Mas será que elas são indicadas para todo mundo? Quais riscos elas podem oferecer também, né? Pois é, e o acompanhamento, porque ele é tão necessário. Então, para esclarecer as nossas dúvidas, a gente recebe aqui no programa o doutor nutrólogo Ramon Coelho. Que bom ter você aqui com a gente, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Ana. Muito obrigado, Lucas. Ramon, vamos começar falando o que são essas canetas emagrecedoras, para quem de repente está em casa ou nem conhece, né? O que são essas canetas e como que elas agem no nosso organismo? Certo. Tá muito no hype aí das mídias sociais, peptídeos, né? E vou surpreender vocês agora, que eu tenho certeza que vocês não sabem. As canetas emagrecedoras, elas são um peptídeo, vocês sabiam disso? O que é peptídeo? Peptídeos, Tipo ele hormônio. é um fragmento de uma proteína, onde ela vai organizar as funções dentro do seu organismo, as funções metabólicas. Então é uma substância que causa isso. Isso. O peptídeo, ele organiza uma ação hormonal dentro do seu organismo, a ação das vitaminas, minerais. A gente produz um peptídeo no corpo ou não? Sim. As canetinhas emagrecedoras, elas veio por ser análogos, né, parecidas, imitam ações de hormônios que o nosso corpo produz. Por exemplo, as canetinhas emagrecedoras, elas fazem essa sinergia, esse papel que o nosso intestino produz um hormônio chamado incretina. E eles que regulam o nosso centro de fome, nos traz saciedades. E aí, pensando nisso, foi criado as canetinhas emagrecedoras, que são frações desse hormônio, né? E ela vai fazer essa mesma função das incretinas no nosso organismo. Interessante, porque eu já tinha ouvido falar nesse peptídeo mesmo, que a galera fala que tá tomando e tal. Eu não sabia que tinha total relação uma com a outra. Falam, né? que é novo, né? Mas a gente trabalha com peptídeo desde da primeira canetinha, né? Então, o peptídeo a gente já trabalha no consultório, só que a gente não fala peptídeo, que a gente acaba dando o nome comercial para ficar mais fácil para os nossos pacientes. E Ramon, para quem que é necessário mesmo, assim, para quem é realmente indicado? Porque elas surgiram como controle da diabetes, né? E virou aí, entrou nesse hype para emagrecer. Então, gente talvez que não tenha diabetes, claro, muita gente que não tem diabetes está tomando, enfim, para quem é realmente indicado e se tudo bem, é para diabetes e dá para usar também para emagrecer. Sim. Bom, a canetinha ela veio por conta da diabetes tipo 2, que é a diabetes desenvolvida ao longo da vida pelo excesso mesmo de comida, de glicose, né, dentro da nossa alimentação, que faz com que o paciente ele tenha uma resistência insulínica, né? A resistência insulínica seu pâncreas produz normalmente o hormônio insulina, que é responsável por metabolizar a glicose, o açúcar no seu organismo, só que tem tanta gordura ali que ele começa a ser resistente na metabolização desse açúcar. Então, ele não faz o papel dele, que é absorver esse açúcar. Então, você fica com os níveis de açúcar muito alto. Pensando nisso, ele foi criado para o paciente diabético, porque as canetinhas, elas dão mais sensibilidade à insulina e fazendo com que elas metabolizem mais glicose, mais açúcar. Só que descobriu que pacientes acima do peso, sobrepeso, obesidade, também têm uma resistência insulínica muito alta. Então, ela poderia, além de ajudar os pacientes com diabético, ajudar os pacientes com sobrepeso e obesidade. Gente, tem tanta coisa engraçada que posta na internet. Eu vou mostrar para vocês agora um aqui, ó. Olha esse aqui, é outro meme também, ó. Como me sequestrar? A pessoa tá passando ali, ó. Aí vê um moncharo. Como me sequestrar? Se tem uma seringuinha dessa, me sequestra na hora. A pessoa vai correndo. Porque realmente a gente sabe que todo mundo tá querendo tomar. A gente já entendeu que é algo seguro se feito da maneira correta. Mas existe contraindicação, doutor? Tem alguém que não pode tomar de maneira alguma, mesmo fazendo tudo certinho com o médico? Sim, Lucas, existe contraindicações, tá? E, por exemplo, uma das contraindicações é o câncer medular de tireoide. Então, pacientes que têm esse histórico, existem até marcadores que a gente pode pedir em exames laboratoriais, porque não pode ser usado mesmo essas canetas, é uma contraindicação absoluta. Pacientes também que estão gestantes, né? A gente não tem estudos ainda que comprovam uma segurança, se faz bem para o feto ou não, então não pode utilizar. Pacientes que teve alguma pancreatite prévia, né, recentemente, também não pode usar porque pode piorar o quadro, pode agravar ou
reincindir essa pancreatite aguda. Então, sim, precisa ser avaliado, precisa ser construída uma história para ver se esse paciente é eleito mesmo a fazer o uso dessas medicações. A gente brinca, né, porque todo mundo quer emagrecer, então o vídeo é sensacional, mas eu falo assim, você pode chegar no consultório com uma outra queixa de energia, performance, sono, mas a gente sempre quer perder 1 quilinho, 2 quilinhos, né? Sempre a gente quer perder 1 quilinho, é verdade. Gente, então, olha, precisa de um acompanhamento, tá? Então, às vezes, você é uma pessoa que tem contraindicação e nem sabe. Então, deixa de comprar aí no vizinho, entendeu? De forma legal, que você está comprando aí sem receita, comprando de qualquer jeito. Verdade. Procure sempre um especialista e um acompanhamento médico, tá bom? O Maurício, de São José dos Campos, mandou mensagem aqui pra gente. Boa tarde, amigos. Aqui ligado no Falando Nisso, a gente fica feliz com a sua companhia, viu? Precisando emagrecer. Vai ajudar a fazer mudança de casa? Ah, vai ajudar porque ele vai fazer mudança de casa. Já perdeu 5 quilos em 15 dias. É o movimento, né, amigo? E o estresse também, vou te falar, viu? Se bem que eu estressada eu como o dobro, então não sei se comigo daria certo. Mas você sabe isso, que nada, eu não perco fome por nada. Tô estressada, eu como. Eu tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu como. também. Tô Tudo é motivo nada pra tira comer. minha fome. É. Vamos para a próxima participação? Você que mandou pra gente aqui pelo nosso WhatsApp. Maria Regina, o Lucas vai ouvir. Você ouviu hoje na Nativa falando do programa. Sim. Aliás, eu entrei mesmo na programação hoje de manhã. Que legal, Maria Regina, que você estava escutando a Nativa e ouviu. Fico muito feliz, viu? A Conceição Freire mandou boa tarde, hashtag não conhece. Perguntou se qualquer pessoa pode usar. Então, ó, Conceição, a gente acabou de falar sobre isso, que tem algumas pessoas que têm contraindicação. Então, depois a gente reforça para você também essa resposta. Obrigada por estar com a gente aqui todo dia. Obrigada pela sua participação. A gente já volta com esse assunto, tá, minha gente? Continue participando. Vamos voltar para o nosso assunto de hoje. Eu quero saber o resultado parcial da nossa enquete. Como é que foi a votação aí de casa? Você conhece alguém que usa caneta emagrecedora? Hashtag sim, 44,4 ainda foi alto, mas 55,6 diz que não conhece ninguém ainda. Então, Ou também a pessoa não tá te contando, né? Sim, Aquela coisa. pode ser. Tem gente que emagrece 10 quilos E não conta pra ninguém. Em 3 tem semanas, perde todo o músculo e depois vai falar que fez dieta. Na minha academia eu conheci semana passada, assim. Eu fiquei 3 semanas sem ver. Quando eu vi a pessoa te emagrecer, nossa, mas o que você fez? Eu tô fazendo uma dieta, não tenho vontade de comer açúcar, não sinto fome. Aí eu perguntei, você tá usando alguma caneta emagrecedora? A pessoa falou, não. Aí dentro de mim eu pensei, mentiroso. Mas por fora eu falei, que interessante. Então, eu não sei porque as pessoas têm essa vergonha, né? Uma Assim, de bobeira. falar sobre isso. É porque o fato de emagrecer parece que sempre foi ligado a um mérito, né? Nossa, ela emagreceu tanto, ele emagreceu, conseguiu. Só que na verdade não é sobre isso, gente. Não é sobre mérito. É sobre você buscar o que é melhor pra você da melhor maneira possível. E não se iludam também. Caneta, cirurgia, qualquer coisa se não estiver aliada a uma alimentação regrada, dieta, exercício, ou você pode engordar de novo se mantiver os mesmos hábitos ruins. Então, assim, não tem o mérito também, claro. E quem está respondendo as nossas perguntas e trazendo para a gente também certeza sobre essas canetas emagrecedoras é o Dr. Ramon Coelho. E agora, doutor, a gente fez o seguinte. Como tem vários nomes, a gente quer entender um a um o que serve, para que serve, como começou, quem pode usar ou não. Então, vamos começar com a primeira mais falada no começo, que eu acho que é a Saxenda. Ela veio, que é aquela que parece que aplica todo dia, né? Ela veio para abrir porta nessa situação, é isso, doutor? Explica pra gente. A Saxenda, o composto dela, né, o princípio ativo é a liraglutida. Ela também é ela é um análogo ao receptor de GLP-1, então ela tem os mesmos efeitos da Ozempic, né, que ficou muito conhecida, só que ela tem aplicação diária, porque a vida da medicação, que a gente chama de meia-vida, ela é mais curta. Então, o paciente ele precisava aplicar todos os dias uma injeçãozinha na barriga. E com a evolução disso, veio a Ozempic, que ela também é um análogo da GLP-1, né, e com isso trouxe essa facilidade de adaptação da medicação para o paciente. Então, ele se tornou uma medicação mais aceitável do que a Saxenda, justamente porque ele tomava uma vez por semana. Inclusive, vocês estão vendo aí na tela o Wegovy e Ozempic, né? Que às vezes as pessoas acham que é uma coisa diferente, uma veio depois da outra. Elas são basicamente a mesma coisa, só muda de nome, Isso, doutor? Explica pra gente. São a mesma medicação, né? Tanto o Wegovy e o Ozempic. A gente está falando da semaglutida, esse é o princípio ativo dessas duas canetas. A diferença é que em bula, o Ozempic ele, ficou designado para os pacientes que têm o diagnóstico de diabetes e o Wegovy foi para os pacientes que querem perder peso, né? Justamente porque antes só se trabalhava o Ozempic e os pacientes que faziam o controle da diabetes estavam ficando sem medicação
pela venda dos pacientes que queriam emagrecer. Então foi até uma estratégia comercial para separar a medicação em bula para diabetes e em bula para emagrecimento. Tá certo. O doutor já explica pra gente o Monjaro e uma outra nova aí que nem tá no mercado, mas já tem um burburinho. Mas antes, tem perguntinha pra gente direto das ruas com Gustavo Bossolani. Vamos lá. Direto do centro da cidade de São José dos Campos, a gente está aqui conversando sobre todos os assuntos com o pessoal da cidade, viu? Tô aqui com o seu Francisco que falou pra mim que é de Caçapava, tá passeando? Passeando. É dizer que eu vou aparecer na Band hoje, então. Vai aparecer na Band esbanjando essa beleza, seu Francisco, que disse pra mim, Sorvetinho, né? tomando sorvetinho, disse pra mim que tem 70 anos, mas tá conservado, tá bonitão. Graças a Deus. É isso aí. E não tomo remédio pra nada. Isso aí, eu já sou aposentado já. O senhor está satisfeito com a sua beleza então, seu Francisco? Graças a Deus. Diz pra mim, quanto você pagaria, por exemplo, pra emagrecer, pra ficar mais bonitão no shape? Ah, mas meu corpinho tá sarado, né, pô. 70 anos. É isso, a tá barriguinha em forma? dentro, né? A gente está falando, seu Francisco, no estúdio sobre as canetas emagrecedoras, que infelizmente elas são às vezes mais caras, são pouco acessíveis para quem realmente precisa. Vamos entender no estúdio então com o nosso especialista se tem alguma perspectiva de repente de diminuir esse valor, de tornar mais acessível esse produto para uma pessoa emagrecer e ficar mais bonita, por exemplo? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Porque na verdade parece que tem uma brasileira já que tá rolando, não é? Sim, é a Oliri. Ela traz a mesma ideia da Saxenda. Então, ela também tem que ser aplicada no dia a dia, a meia-vida dela é mais curta, mas trazendo essa ação sobre os receptores de GLP-1, onde vai trazer o controle da saciedade, né? Vai te dar mais o controle do apetite, vai trabalhar dando mais sensibilidade à insulínica. Então, ela faz todo o que o GLP-1 faz no nosso organismo. Então, sim, a gente está aí com algumas políticas, né, para a gente baratear esse tratamento. Legal. Vamos só, para terminar esse bloco, para a gente voltar com esse assunto daqui a pouco, falar do Monjaro, que é a mais comentada, né, hoje em dia, né, doutor? Vamos falar um pouco sobre essa caneta aí tão querida por todos. Desejada. Querida e desejada, exato. Foi o grande avanço, né, no tratamento da obesidade, o Monjaro, justamente porque eles associaram dois análogos hormonais, dois peptídeos no caso, né, que vão ter ações em receptores no seu organismo diferente, que é o GLP-1, que o Ozempic já tem, associado à ação nos receptores de GIP, né? E essas ações fazem com que o GIP ele diminui um pouquinho a ação do GLP-1, fazendo com que o paciente tenha menos efeito colateral. E também ele tem uma ação que o Ozempic não tem, que é no tecido de gordura, no tecido adiposo. Então ele faz com que o nosso organismo tenha potencializado o efeito Browne. O que é esse efeito Browne? A gente tem 3 tipos de gordura, a branca, a amarela e a marrom. E quando a gente faz essa conversão da branca para marrom, a gente gasta mais energia, é a gordura mais termogênica. Então essa ação que o Monjaro trouxe, né, que a tirzepatida trouxe, faz com que o efeito dela entregue mais perda de peso em relação ao Ozempic. Dentro dos trabalhos que foram feitos, potencializa 2 vezes mais o efeito do Ozempic. Então, por isso que revolucionou o tratamento. Por isso que eles chamam que realmente foi uma evolução. E tem uma quarta caneta que a gente já explica para vocês no próximo bloco, que é uma novidade que ainda está chegando no Brasil, na verdade, para o mundo todo, e a gente já explica. E também a gente vai trazer uma situação. Muito se reclama, e a gente já até mostrou notícias aqui, quando a pessoa toma um Monjaro, que perde muita massa magra. Olha só aqui, ó, eu adorei esse meme que teve que colocar aqui, ó. Quando você jura que vai secar com Monjaro, mas sem treino e dieta, acaba derretendo. Então o Dr. Ramon vai explicar pra gente como evitar isso caso você faça o tratamento com o Monjaro. Segura aí que a gente já volta com esse assunto. Direto daqui do centro de São José dos Campos, conversando com o povo sobre os assuntos do Falando Nisso. Estou aqui com o... Hã? Como que é seu nome, senhor? Edneuto. Edneutro, aqui no centro da cidade. Eu quero saber você, Edneutro, já fez alguma loucura pra emagrecer? Não. Mas tem vontade ou não? Olha, vontade tem, mas não tem jeito, né? Eu sempre faço regime e tudo, mas estou bem, graças a Deus. Bem, tá bonito, tá no shape, né? Fala a verdade. Tá não, se você fosse mulher, tudo bem, mas homem, achar bonito, homem. A gente tá conversando, Edneutro, no estúdio sobre canetas emagrecedoras, que estão na moda, né? Sei, não é?
mas a gente tem que ter um acompanhamento médico, fala a verdade. É, exatamente. Eu queria entender no estúdio se essa loucura que o pessoal faz, às vezes, de pegar essa caneta emagrecedora sem receita, ou até mesmo sem a própria indicação, quais são os riscos, o que pode ocasionar? E a pessoa que está procurando emagrecer, como que ela pode ali ter a melhor orientação para começar com esse tratamento? Excelente. A gente sabe que é o que mais acontece, né? Sem acompanhamento médico, sem nada, só compra e tá ele. Vai. E tem ele. Qual que é o perigo disso, doutor? Bom, hoje já se fala muito na sarcopenia, que é a perda de musculatura. Então, como a gente trabalha com uma caneta que ela vai controlar o apetite, vai fazer com que você reduza, né, a quantidade de caloria que você ingere no dia, você coloca seu organismo numa situação ali de luta e fuga. Então ele vai precisar gastar energia, só que não necessariamente ele vai retirar essa energia da gordura. Ele vai retirar na Primeiro primeira que a gente via, perde é o músculo, exatamente. Né? A primeira via é a musculatura. Então ele degrada a fibra muscular, retirando ali a energia que a gente chama de glicogênio muscular, que é o açúcar mesmo que fica guardado no músculo, para poder prover essa energia para o nosso organismo. E a falta de estratégia com o uso dessas canetinhas é com que vai fazer com que esse paciente tenha uma perda muito acentuada da massa muscular, então ele reduz aí em 2 meses 10 quilos do seu peso total, mas não necessariamente esse peso ele vai ser da gordura. Por quê? Quando você faz uma dieta onde você corta tudo, teu organismo entende que você está numa situação de luta e fuga, de risco. Então ele vai poupar energia na forma de gordura e vai degradar a musculatura. Então você começa a perder muito mais músculo e o seu percentual de gordura aumenta, ou seja, você está 10 quilos mais leve, só que com um percentual de gordura mais alto. Errada. E aquela fotinha que eu tinha mostrado pro pessoal de casa, lembra aquele meme que a gente mostrou pra vocês? A pessoa derretendo. Que a pessoa toma, põe aí pra mim, por favor, Sá. Mas vou te a pessoa falar. toma, fica pura pele. Eu tomei ano passado, no início do ano passado, eu emagreci 12 quilos. E eu tinha acompanhamento médico, é que por puro... Como a gente toma e fica sem fome realmente, eu deveria ter comido direitinho, porque eu senti que eu fiquei flácida. Eu perdi bastante músculo mesmo, a massa muscular. Então, a importância também, depois de se alimentar direito, de fazer um acompanhamento nutricional, É muito né? importante que você atrele ao uso das canetas, né, quando indicada, uma dieta rica em proteína, em fibras. Consumo de água é importantíssimo, porque 70% da sua musculatura é água. Então, você precisa beber muita água até para o seu intestino funcionar de uma maneira legal. E atrelar isso ao treino de musculação. Sim. Caminhada, que vocês falaram, é excelente para o nosso cardiometabólico, né? Mas o treino de musculação, que é o treino de força, é o que vai fazer com que não tenha tanta degradação na fibra muscular durante o tratamento. Então, a estratégia metabólica é o que mais importa. Tá certo. No próximo bloco, a gente traz a informação dessa nova caneta que está para aparecer no mercado mundial. E o doutor vai trazer para a gente também sobre ela, tá bom? A substância que é usada. O Júlio Panda mandou mensagem para a gente aqui. Ele comenta, ó, sim, ele conhece alguém que toma e também tem vontade de utilizar. Mas ele tem restrição financeira. Gostei dessa. Te entendo, Muito viu, bom. Júlio? Muito bom. Obrigado pela participação. A Yasmin Pimenta, quanto tempo preciso usar o medicamento de emagrecimento? Tem alguma garantia de perda de peso? Yasmin, muito boa essa sua pergunta, até pelo tempo também, né, para tomar essa medicação. No próximo bloco a gente volta, além de falar da nova caneta, respondendo a sua perguntinha, tá bom? Continuem participando que a gente já volta com esse assunto. A gente volta agora com o nosso assunto do dia. A Yasmin Pimenta mandou pra gente no último bloco uma perguntinha e uma participação que a gente deixou aqui em aberto para o Ramon Coelho, nutrólogo que está aqui com a gente, responder, que é quanto tempo a gente usa esse medicamento, né, as canetas emagrecedoras. Tem um tempo determinado, só pode tomar por tanto tempo, ou depende da estratégia, ou depende de quantos quilos aquela paciente quer perder? Como é que funciona isso? Ana, depende muito da estratégia, depende da individualidade de cada paciente, né? Tem pacientes que a gente vai adotar a terapia em ciclos, né? Então, vamos preparar ali 4 a 6 meses e com isso a gente vai fazendo avaliações periódicas mesmo para entender como que o metabolismo desse paciente está respondendo. E sim, a gente, dependendo do caso, consegue entrar num período de manutenção, onde a gente provoca um desmame da medicação e durante esse tempo de tratamento a gente reorganiza o comportamento. Então isso é muito importante. Por isso é importante a estratégia, fazendo com que esse paciente ele
que não sabe comer antes da medicação, no período que ele esteja com a medicação, a gente ensine ele como comer, crie uma consciência alimentar nas escolhas desse paciente. Até para não engordar de novo depois Até que para a parar, gente né? não ter esse efeito rebote. Por quê? Retirando a medicação, a fome vai voltar se a alimentação ela estiver indevida. Então, colocando fibras, proteínas na rotina alimentar, eu vou criar novos hábitos nesse paciente e tem pacientes que ele vai criar novos hábitos em 4, 5 meses. Tem pacientes que eu vou precisar de 2 anos, 3 anos para poder criar esse novo hábito nele e aí sim retirar a medicação. E como a obesidade é uma doença crônica, falando de obesidade, tem pacientes que vai precisar tomar essa medicação para o resto da vida. Assim como um paciente diabético, hipertenso, precisa dos antihipertensivos e os antidiabéticos, a gente precisa tratar a obesidade como uma doença crônica e tem pacientes que vão carregar isso até o final da vida. É importante a gente ter o controle metabólico do que a doença ativa. É interessante a gente pensar nisso, né? A obesidade com essa visão de um tratamento contínuo, porque muitas vezes a gente pensa que é só emagrecer e pronto. E não é bem assim, viu? Olha só, tem uma caneta que ainda não está no mercado, mas já é muito falada, que promete muita coisa também em relação ao resultado para emagrecimento, que é a Retatrutide. Explica pra gente, doutor, essa caneta já está no mercado ou não? Tá. A Retatrutide é muito polêmico porque a gente sabe que existem muita gente usando, mas de uma maneira ilegal. Então isso a gente precisa advertir, tá? Por quê? Ela está em estudo, ela está em fase 3, tá? Então uma medicação ela só pode ser comercializada após ser validada na fase 3. Então ela vai ser validada pela FDA, que é como se fosse uma Anvisa nos Estados Unidos, para depois ser comercializada pela farmacêutica, que é a mesma do Mounjaro, né? Qual que é a dinâmica dela, né? Como o Ozempic era um agonista, o Mounjaro eram 2 agonistas, GIP e GLP-1, a Retatrutide ela vai vir como triplo agonista. Então são 3 ações de hormônios diferentes no nosso organismo. E a terceira é o glucagon. Então ela vai vir o GLP-1, o GIP e a ação do glucagon. E isso faz com que ela emagreça muito mais que o Mounjaro, fazendo também menos perda de massa muscular. Ai, que bom. Então vai ser mais um avanço dentro do tratamento da obesidade. Só que ainda não pode ser usada, ela não pode ser prescrita. A função dos médicos é advertir os riscos, porque se algum paciente, né, se você conhece algum amigo que possa estar tomando a Retatrutide hoje, a gente não sabe se aquela molécula de fato é o medicamento, porque ela não foi nem lançada. Meu Deus. Então, essa advertência a gente sempre faz dentro do nosso consultório e também para o nosso colega, porque ninguém quer que o nosso colega se dê mal, né, por estar tomando uma medicação que a gente não sabe o que é. Não, e é louco como tem gente usando, ou seja, isso alguém está vendendo para as pessoas de forma ilegal, né? E tem muito isso também. Cuidado onde vocês compram as coisas, porque tem muita gente fazendo, manipulando e é falso, né? A gente viu muita reportagem sobre isso, as medicações falsas, que é muito perigoso também, né? A Sueli Oliveira mandou de Guaratinguetá pra gente. Ela falou que ela já pesou 135 quilos só com dieta e caminhada e emagreceu. Olha só que maravilha. Hoje ela faz musculação, continua com a dieta e pesa 67. Parabéns, viu, por esse processo, Sueli. Obrigada pela sua participação e fotinho. Que alegria, parabéns. E a gente fica muito feliz. O básico bem feito sempre traz resultados. Né? Maravilhosa, perdeu metade do peso ali, incrível. Sim, conheço gente tomando de forma certa e também de forma errada. Ai, que coisa, hein? E sempre fala do acompanhamento que é necessário e até que ponto vale a estética, que as pessoas perdem a noção de colocar a vida em risco. Traz esse questionamento tão importante, né, Diane? É verdade, né? Não pode, de maneira alguma, né? Não pode sobrepor a saúde, viu? Obrigado pelo toque. A Sueli Reis mandou: oi, boa tarde, minha filha usou e emagreceu, mas não aconteceu nada comigo. Ah, que eu acho que ela tomou e não emagreceu. Sim, ela não conseguiu emagrecer, né? Que coisa, a gente Aí lamenta. falta Isso de pode estratégia. acontecer? Falta de né? estratégia, pode ter errado dose. A monoterapia, que significa isso? Usar só um tipo de medicamento, às vezes para uma pessoa que tem alguma obesidade patológica, ela não vai ter efeito. Então a gente precisa entender se a obesidade é por conta de alguma causa metabólica ou por quadro neurológico, né? Tipo compulsão alimentar, e associar estratégias, tanto com vitaminas, anti-inflamatórios, antioxidantes, junto com uma medicação que ela vai controlar essa saciedade. A estratégia aí vai ser a principal
conduta para o caso dela. Perfeito. Minha amiga, busque um médico que pode te orientar bem. Aliás, quero agradecer não só você que fez a última pergunta, mas todo mundo que mandou pergunta, muita pergunta de fora. Esse assunto vai voltar aqui para nossa pauta com certeza, mas obrigado pela companhia de vocês e de você, doutor. Muito obrigado. Muito viu? obrigado. Satisfação enorme estar Obrigado. aqui. Adorei o convite. Bom. E para falar de um tema tão interessante assim Sim, que eu atual, abordo né, diariamente no meu consultório. Imagina. Obrigada, Ramon, pela sua participação. Foi muito Agradeço. legal. Obrigada a todo mundo que participou. Ficou muita perguntinha que a gente ficou devendo, mas a gente traz algum outro dia também, tá bom? Obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta 1h da tarde. Fique com Um Deus. beijo. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau.